Olá, quem nos assiste, muito boas-vindas. Hoje estou aqui sozinha, sem o Rodrigo Toneto, que geralmente me acompanha nesse bate-papo que nós temos aqui no Fórum Debate. E hoje eu convidei duas pessoas para a gente discutir um pouco sobre os desafios da esquerda diante das questões que envolvem a religiosidade das pessoas, não é? E a expansão dos movimentos do pentecostalismo e do neopentecostalismo no Brasil, sobretudo aí a partir do final do século XX, entrada para o século XXI, essa expansão da igreja, das novas igrejas cristãs, e pensando um pouco que quem é leigo no assunto da questão teológica e mesmo da questão das pesquisas sobre as religiões, seria importante conversarmos, debatermos com quem conhece do assunto e quem pode nos trazer visões distintas, diferenciadas sobre a necessidade de diálogo da relação entre fé e política, de como isso acontece, as maneiras com que essa relação é mobilizada pelos setores das elites, pelos setores políticos brasileiros, em que medida os interesses econômicos se voltam para a questão da religiosidade, né? E para debater sobre isso, então, eu chamei aqui a Jaqueline Moraes Teixeira, que é graduada em teologia e é pesquisadora, doutora em antropologia social, e pesquisa a relação entre a religiosidade e as questões de gênero no âmbito da cidade. E também convidei o José Barbosa Júnior, que é teólogo e pastor da Comunidade Cristã da Lapa, no Rio de Janeiro. É isso, né, José? Então, eu vou passar inicialmente para cada um dos dois fazer sua apresentação e depois a gente inicia aqui esse bate-papo. Vou passar primeiro para a Jaqueline, dando aí preferência ao gênero, para a gente inverter as lógicas de estruturas que nos atravessam, né? Então, Jaqueline, fica à vontade para se apresentar e falar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa, e depois a gente passa para a apresentação do José. Fique à vontade. Obrigada, Nilce. Quero agradecer demais, né, pela oportunidade de estar com esse programa, também na companhia do José Barbosa, que eu conhecia já, né, de nome. É muito bom estar dividindo esse fórum com vocês. Enfim, né, eu sou atualmente, né, atuo como professora na Faculdade de Educação da USP, na área de Sociologia da Educação. Tenho mestrado e doutorado em Antropologia, também cursei na USP, na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Fiz graduação em Ciências Sociais, né, então sou cientista social, que foi, na verdade, né, ainda na graduação em Ciências Sociais, nas iniciações científicas, que eu comecei a pesquisar religião e um eixo, né, muito específico dentro do segmento evangélico, que eram algumas igrejas neopentecostais, que surgiram, né, emergiram a partir do final da década de 70 no Brasil. E antes, né, logo, o meu primeiro curso, na verdade, foi o curso de teologia. E aí, sobre isso, eu acho que é bem interessante eu pontuar algumas questões relacionadas à minha trajetória, né? Eu sou uma pessoa vinda de periferias, né? Então, eu cresci na periferia de uma cidade de médio porte, do interior de São Paulo. Sou de uma família também de pessoas imigrantes nordestinas, então eu sou primeira geração de pessoas que vai nascer no estado de São Paulo, uma família, então, né, que tem um déficit e um histórico, né, geracional de falta de acesso a equipamentos educacionais e equipamentos públicos de uma forma geral. Meus pais se converteram há uma denominação evangélica, então eu cresci dentro de uma igreja evangélica, não era uma igreja pentecostal ou neopentecostal, era uma igreja batista, e é interessante que, na verdade,
eu fui cursar teologia, então, por conta dessa relação, né, e de toda essa motivação a partir da minha relação, né, e de todo o meu histórico dentro de uma igreja evangélica. E esse ponto é um ponto bem interessante, porque, de alguma maneira, a teologia, ela acaba se tornando também um curso e uma tecnologia de ascensão educacional para várias famílias e para várias populações, né? Eu fui a primeira pessoa a concluir, por exemplo, o ensino fundamental na minha família e, consequentemente, fui a primeira pessoa que também ingressa, né, num curso e numa faculdade de teologia, o que, de alguma maneira, também representava uma ascensão importante, né, educacional, e, consequentemente, também me abriu espaço para, a partir daí, enfim, né, vir para São Paulo, vislumbrar enfim, a USP, né, que era algo que para pessoas da minha classe, mesmo do meu perfil étnico-racial, muitas vezes as pessoas nem imaginam que é uma universidade pública, né, que não se paga para estudar na USP. Então, eu tenho, na verdade, uma trajetória de pesquisa e uma trajetória acadêmica em que, né, na medida em que eu me distancio da igreja, me distancio, concluo o curso de teologia e vou para o curso de ciências sociais, o modo como se torna fundamental, na verdade, pensar a experiência, né, de pessoas dentro das denominações do segmento evangélico como um todo, e de algumas experiências específicas dentro desse segmento evangélico, pensando fundamentalmente como a relação entre religião e a relação que se estabelece dentro de uma religiosidade como essa, é uma relação que muitas vezes, em muitos casos, acontece exatamente para suprir, né, e para relacionar uma série de questões e uma série de serviços e uma série de equipamentos que o Estado não necessariamente consegue realmente oferecer, mas que as igrejas, de alguma maneira, com seus trabalhos, com seus cursinhos, com os seus equipamentos urbanos, dão conta, né, de oferecer e de produzir, consequentemente, uma ascensão política e uma inserção pública dessas populações que sempre estiveram à margem de vários dos nossos processos históricos e sociais. Enfim, é isso. Maravilha, Jaqueline. Eu queria, só antes de passar para o José, dizer assim, eu me identifico muito, porque, assim, óbvio, né? Eu tenho um lugar de privilégio por conta da minha cor, que sou branca. Por outro lado, sou da quarta geração de uma família de imigrantes, que foi a primeira geração que chegou na universidade. E dessa geração da minha família, eu sou a única doutora. Então, também tem um processo que me aproxima e me faz me identificar. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, em que a primeira sociabilidade também se dava na igreja. Era a igreja católica, mas era a primeira sociabilidade além da escola, né? Tinha a escola e a igreja. Então, o lugar onde a gente fazia os encontros de final de semana, encontros de crianças, depois de jovens, os tais cursinhos, né? Então, muitas vezes, a gente faz essa análise da igreja evangélica como uma coisa diferente, mas em termos dessa sociabilidade, ela se aproxima demais ao que é a qualquer religião, né? E a religião católica também. Não, então, eu vou passar aí. Só para dizer, né, que a gente tem, na verdade, uma gramática produtora de uma experiência civil que não tem jeito, no Brasil, acontece atrelada à religião, né? E essa é uma questão fundamental para a gente pensar. Exatamente, Jaqueline. Obrigada. Vou passar então para o José, para ele falar um pouco também da trajetória dele, para a gente se conhecer mais e ir adiante aqui com o papo. Vamos lá, José. Olá, Nilce, olá, Jaqueline, um prazer estar aqui com vocês. A minha trajetória, eu
eu nasci católico, como a maioria dos brasileiros, né, na década de 70, e fui católico até os 15 anos. Né? Eu cheguei a pensar em ser padre. Não fui ser padre por causa do celibato. Isso foi uma questão que nunca foi resolvida para mim. E o interessante é que desde a da minha época de católico, adolescente ainda, eu me apaixono pela teologia da libertação. Né? Então, assim, as minhas primeiras memórias assim de discussões teológicas, eu tinha 14 anos, eu tinha acabado de ler Fidel e a Religião, do Frei Beto, e em Teresópolis, que é a cidade onde eu nasci, tinha um padre ligado à teologia da libertação, o padre Damastor, e eu vivia trocando ideia com ele. E assim, eu era de esquerda desde sempre, né? Durante muito tempo católico, por umas questões teológicas, migrei para a Igreja Batista e estou nessa vibe evangélica batista, principalmente de tradição batista, há 35 anos. Né? Nesse tempo, em Teresópolis, fiquei muitos anos em Teresópolis, depois eu fui morar em Belém do Pará. Em Belém, eu trabalhei em duas comunidades, uma numa ocupação, né, que lá na época o pessoal chamava de invasão, né, uma invasão chamada Che Guevara, lá em Belém do Pará, e trabalhei na plantação de uma comunidade evangélica batista nessa ocupação. E também numa cidade próxima a Belém, chamada Mosqueiro, que é uma ilha de pescadores. Então, a minha trajetória sempre foi junto a essas populações menos favorecidas. Depois eu volto para o Rio, fico trabalhando no Rio nessas periferias. Vou morar em São Paulo. Olha, a trajetória é muito assim. Em São Paulo, eu chego a trabalhar tanto na zona leste de São Paulo, ali perto do Tatuapé, e depois vou trabalhar na Parque Doroteia, extremo da zona sul de São Paulo, também uma favela, e trabalhando numa igreja batista lá, ajudando um companheiro que era pastor oficial dessa igreja lá. Vou para Belo Horizonte nessa trajetória, e em Belo Horizonte eu trabalho muito junto a algumas comunidades e ocupações. A gente faz um trabalho lá, principalmente com o surgimento da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, e que isso faz um trabalho mais voltado para a formação política dentro desse diálogo da esquerda com as comunidades, porque essas comunidades estão repletas de evangélicos e a maioria, num momento, principalmente dos anos 2010 para cá, um fenômeno dos desigrejados, né? Daqueles que desistem da igreja, mas não desistem da fé. E muita gente sai da igreja exatamente pelas questões políticas. Muita gente sai das igrejas por questões de não concordar com o machismo dentro das igrejas, com o racismo dentro das igrejas, e com o fenômeno Bolsonaro, essa coisa explode, tanto para o bem quanto para o mal. Muita gente se afirma fundamentalista nesse momento e muita gente sai da igreja. E a minha trajetória é sempre com essa galera excluída. Eu estou sempre ligado a esse pessoal que está do lado de fora da igreja. Então, eu brinco dizendo que eu sou um pastor marginal. Estou sempre à margem do movimento e trabalhando nessas perspectivas e principalmente nas narrativas, na disputa de narrativas com os fundamentalistas. Eu costumo brincar com a galera, quando eu reúno, falo assim, o pessoal da esquerda bate menos, porque eu já apanho dos evangélicos por ser de esquerda há 35 anos. Então, pelo menos se a esquerda não bater por eu ser evangélico, eu já agradeço, porque senão eu fico apanhando dos dois lados. E não dá para ser assim. Eu preciso, pelo menos, ter um descanso em algum dos lados para poder sobreviver nessa história toda. Mas a gente está aí na luta para isso mesmo. E vamos em frente. José, que trajetória belíssima, e assim, a gente vive no fio, né? Porque, no meu caso, dentro da universidade,
com as pesquisas e toda essa ideia de que você tem que estar atento a uma dimensão científica, e tem, a gente pode dizer, no âmbito da universidade, o que a gente pode chamar de um fundamentalismo ateu, né? E aí, de fato, nós que temos uma formação cristã, uma formação religiosa, ficamos ali num fio, porque óbvio que a gente está colocando em questionamento a nossa fé o tempo todo. Ao mesmo tempo, nos submetermos a uma ideia de que temos que abandonar totalmente a nossa fé, também é uma forma de violência em relação ao que nos constitui. Então, a gente está ali sempre no fio, não é? De um lado, a gente se coloca em contraposição àquilo que é o fundamentalismo religioso, e, de outro lado, o que é o fundamentalismo ateu, que também nos espreme, não é? Então, vamos pensar um pouco sobre isso nessa girada aí. Eu queria um pouco agora direcionar lá para a Jaqueline. Jaqueline, para você nos ajudar aqui a entender um pouco, né, a partir das suas pesquisas e da sua vivência também, né, se você pode nos trazer alguns elementos sobre a relação das mulheres com as distintas denominações, se a gente pode dizer que há uma diferença do tratamento das igrejas em relação às mulheres, né, mesmo sabendo que a maioria delas se constitui por uma estrutura hierárquica e machista, né? Como é que isso se dá em relação ao cotidiano das igrejas, e essa relação também na sua interface urbana, né? Como é que a gente pode pensar os bairros, as periferias urbanas, no âmbito dessa sociabilidade que você descreveu, que você cresceu, né? Como é que a gente pode pensar o lugar das mulheres, né? Se a igreja é um lugar de opressão, ou se ela pode se anunciar também como um lugar de transformação e sociabilidade para as mulheres, como é que você vê isso? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois eu vou passar para o José para a gente fazer uma outra questão. Essa questão que você está colocando, Nilce, eu acho que ela é fundamental, né? E acho que a partir dela a gente já pode pontuar algumas questões importantes para, vamos dizer, delimitar um pouco melhor quando a gente está falando de pessoas evangélicas, de quem é que a gente está falando, né? O que já é muito difícil, porque a gente está falando de milhões de pessoas. Quando a gente fala de segmento evangélico, não é só simplesmente, né, porque a gente está falando de um grupo de pessoas e de determinadas práticas religiosas, mas fundamentalmente porque a gente está falando de práticas religiosas segmentares, né, ou seja, você tem muitas formas de ser uma pessoa evangélica, a gente tem milhares de denominações evangélicas no Brasil. Então, diferente, né, da experiência do catolicismo, em que de alguma maneira você sempre tem uma história de longa duração, né, atrelada a uma instituição central, a produção de uma configuração de Estado, né, e uma série de experiências que o catolicismo talvez permita com que a gente perceba as questões com um pouco mais de homogeneidade. Quando a gente está falando da população evangélica, a gente está falando de múltiplas formas de experiências religiosas e, consequentemente, múltiplas formas de vinculação política, né, enfim, pertencimentos sociais e trajetórias e uma série de questões. Acho que esse ponto é um ponto fundamental, porque a gente tem, na verdade, visto, né, e lidado com um momento muito delicado que praticamente vai relacionar as pessoas evangélicas aos fundamentalismos políticos e aos conservadorismos, né? E é interessante a gente pensar como essa é uma operação e é um efeito discursivo que não necessariamente dá conta dessa experiência religiosa como um todo, e é super importante a gente também tentar entender quem é que a gente está nominando e a quem a gente está endereçando vamos dizer, esse predicado quando a gente está atrelando uma experiência religiosa ou um sujeito que professa uma fé dentro de uma denominação evangélica
e toda essa dimensão política e a produção desse conservadorismos políticos todos que a gente vem enfrentando e que, né, agora se aflora e ganha um lugar público fundamental a partir, né, do executivo e do desgoverno do Jair Bolsonaro. Dentro desse segmento, né, segmentar, a gente tem uma outra característica fundamental, que é a maioria da população evangélica é constituída por mulheres. A gente está falando, então, né, de uma experiência religiosa que é majoritariamente vivenciada por um recorte de gênero. E um recorte de gênero que traz algumas especificidades nesse sentido. O censo 2010, né, que já está antigo, né, para a gente, mas ele já trazia, né, a gente tem uma característica interessante no Brasil, que praticamente, né, todos os pertencimentos religiosos têm uma presença um pouco maior de mulheres, mas é no segmento evangélico que essa presença de mulheres vai ser ainda maior, né? Então, segundo o censo 2010, a gente tinha 61% das mulheres no Brasil são evangélicas, né? Então, e a gente tinha, na verdade, também um pertencimento muito maior de mulheres do que homens às denominações evangélicas. Se a gente vê o catolicismo, por exemplo, no censo 2010, a diferença era muito pequena, era 51% de mulheres, né? Então você tem uma coisa mais equilibrada. Quando a gente olha, né, esse perfil de gênero atrelado às denominações evangélicas pentecostais e neopentecostais, esse recorte ele cresce ainda mais, porque aí você vai acentuar mais ainda a presença de mulheres nesse contexto, né? Durante praticamente o mestrado e o doutorado, eu pesquisei projetos, enfim, voltados para questões de gênero dentro da Igreja Universal, né, produzidos pela Igreja Universal do Reino de Deus, e o modo como vários desses projetos acabavam pensando, né, e produzindo gramáticas específicas para políticas públicas voltadas para mulheres, né, e que, consequentemente, operavam não apenas alguns princípios da nossa agenda e luta feminista, mas fundamentalmente pensavam essa operação atrelando a necessidade de defesa de alguns desses direitos à necessidade, né, de pensar a defesa de uma ideia específica de família. A Igreja Universal, ela sempre foi um lugar muito interessante para pensar essas questões, porque se a gente for ver no censo 2010, 78% das pessoas que frequentam a Igreja Universal são mulheres. Então, dentro, né, de todas as denominações e crenças religiosas que a gente tem no Brasil, e dentro, né, desse segmento evangélico, a Igreja Universal é a igreja que mais tem mulheres. Ela não é a maior denominação evangélica que a gente tem em relação ao número de pessoas frequentadoras, né? É a Assembleia de Deus, mas ela é, na verdade, uma denominação evangélica que salta aos olhos, né? Para além das suas posições políticas, para além da sua relação com a mídia, né? Ou seja, para além das questões que ela consegue endossar, né, como uma denominação evangélica, mas por ela ser majoritariamente uma denominação constituída por pertencimentos femininos, né, por mulheres. E aí eu acho que durante esse processo de pesquisa, eu sempre fiz questão, de alguma maneira, de olhar um pouco para isso com uma certa, tentar minimamente pensar metodologicamente as sensibilidades possíveis da gente olhar para essa questão, porque para não, de alguma maneira, transformar o meu trabalho numa plataforma analítica das falas e dos discursos do Edir Macedo, que é, né, a liderança que de alguma maneira, né, é a liderança fundadora da IURD, e que tem, consequentemente, uma projeção
pública e uma projeção na mídia por causa disso, mas tentar pensar como é que essa multidão de milhões de mulheres operavam as suas experiências e, consequentemente, conjugavam questões nas suas vidas a partir desse pertencimento religioso. E aí eu acho que tem uma questão fundamental para a gente pensar nesse sentido, que é a gente entender que, quando a gente está falando de igreja, quando a gente está falando de pertencimento religioso, a gente está falando fundamentalmente de ambiguidades. Ou seja, quando a gente está pensando nesse tipo de pertencimento, não dá necessariamente para a gente explicar ou entender a experiência dessa mulher exclusivamente pela ideia de um regime de opressão. É claro que esse regime de opressão, ele existe, é óbvio que ele é indexado, principalmente, né, pela fala e por uma série de posturas adensadas, né, pelas lideranças e que são, né, exclusivamente masculinas, né, porque a Igreja Universal não reconhece o pastorado das mulheres, né, apesar de ter um público muito grande de mulheres, e é outra característica interessante para a gente pensar, né, essas mulheres, elas simplesmente estariam dentro da igreja aceitando o cabresto de uma liderança masculina, e o que eu tento, de alguma maneira, demonstrar sempre é que não, né, a igreja, de alguma maneira, ela se configura como um espaço de muitas ambiguidades, né? Um espaço que, de alguma maneira, produz uma ressonância de todo esse discurso patriarcal e de todo esse discurso masculinizador, né, que de alguma maneira é fundamental para a experiência cristã como um todo, não só para a experiência cristã e religiosa de pessoas evangélicas, né, a gente vivencia isso desde a tradição católica, mas que fundamentalmente essas mulheres, elas conseguem perceber esse espaço também como espaço de empoderamento. E aí, então, eu acho que esse ponto é um ponto para a gente pensar com muita delicadeza, né, e com muita cuidado, qual é o sentido para essa noção de empoderamento que essas mulheres passam a vivenciar a partir dos seus pertencimentos pentecostais e neopentecostais, né? Na medida em que elas, que são, né, dessas populações que se sentem à margem das políticas do Estado, que se sentem à margem das políticas educacionais, das políticas de saúde, né, à margem, inclusive, enfim, né, de uma série de inserções possíveis. Elas sentem, então, na igreja, um lugar de possibilidade de realização e de possibilidade dessas inserções, né? Elas conseguem, de alguma maneira, acessar uma rede de estudo, né? Então, tem uma relação importante, e eu realizei uma pesquisa sobre isso no SEBRAP, entre 2014 e 2015, em que a gente realmente conseguiu, de alguma maneira, quantificar uma relação, né, entre mulheres, né, adolescentes que não abandonavam o ensino médio e um pertencimento religioso a uma igreja evangélica e, fundamentalmente, a uma igreja pentecostal ou neopentecostal, né? O modo como elas também se articulam como lideranças em outros processos, né? A gente tem, na verdade, e eu estou lidando um pouco mais com isso agora, durante o pós-doc, em que a gente tem, na verdade, toda uma relação de uma trajetória política de mulheres que começam as suas trajetórias políticas em igrejas, né? Seja na experiência católica e da teologia da libertação, como o Zé mesmo já trouxe na fala dele, em que a gente vai ter, né, algumas mulheres na década de 70 e na década de 80, que emergem no cenário político nacional
a partir dessas experiências religiosas e uma tecnologia forte, produtora de trajetórias políticas de mulheres, a partir de igrejas pentecostais e neopentecostais que a gente está assistindo agora, né? Então, e aí é claro que entra uma outra questão, né, principalmente relacionada agora à atual situação política que a Igreja Universal se encontra, e eu estou dizendo atual situação, porque não foi assim sempre, ao contrário do que se pensa. Várias dessas igrejas estiveram e apoiaram os governos Lula e o governo Dilma até um momento considerável, né? Então é interessante a gente pensar também como é que essas lideranças são lideranças que fazem leituras de conjunturas políticas e passam, então, a apostar numa outra agenda, não é uma agenda que estava posta desde sempre, é uma agenda que aparece e aparece também num diálogo com toda uma política internacional, né? Então, é uma estratégia política importante de pensar a relação da sua própria religião com o Estado e o modo como, de alguma maneira, essa nova estratégia política faz com que grupos de mulheres ascendam no cenário político como deputadas, vereadoras, né? Seja no âmbito da esquerda, em que algumas mulheres com trajetórias políticas vêm de experiências religiosas, seja no âmbito da direita, em que vários partidos de direita têm criado agendas específicas sobre direitos das mulheres, criado espaço, né, para que mulheres desenvolvam suas trajetórias políticas dentro desses partidos e, para construir esse processo, estabelecido uma relação direta com o modo como essas mulheres se constituem como lideranças dentro das suas próprias comunidades religiosas. Né? Então, eu acho que tem uma série de questões aí muito interessantes e complexas para a gente pensar, que envolve estritamente essa relação entre gênero, religião e cenário político atual. Maravilha, Jaqueline. Eu vou pegar um gancho numa parte do que você falou, que o José também chama sempre muita atenção, de uma certa dimensão pragmática das denominações. Né? Então, num determinado momento, muitas delas apoiavam os governos de esquerda e, em função do que é o cenário, do que é a conjunção de forças que se coloca, essas denominações migram, né? Fazem um outro caminho aí. O que nos coloca também a um horizonte de que essas dimensões estão sempre em transformação. E, portanto, cabe a nós também pensarmos caminhos para relacionar as lutas por igualdade, né, em busca da libertação de fato, né, pensando na religião como uma possibilidade de libertação do ser humano, né, em função ali de todo o pensamento da chamada teologia da libertação, cabe a nós pensarmos de que maneira reunimos, então, determinadas pautas que também são pautas religiosas, né, de combate à opressão, de combate à desigualdade, enfim. E aí eu queria um pouco que o José falasse sobre isso e trouxesse para nós também uma colaboração, José, nesse sentido que você faz, de separar o que são as denominações mais conservadoras e também aquelas mais que a gente pode dizer ali as mais tradicionais, né, o protestantismo histórico, em oposição ao pentecostalismo e ao neopentecostalismo, a distinção entre estes segmentos, a relação dessas distinções também com essa ideia de fundamentalismo, que é uma questão que você vem chamando atenção. Então, queria que você também trouxesse esses elementos para a gente conseguir entender melhor e pensar melhor sobre o assunto. Bom, vamos lá. É até difícil falar depois da Jaqueline, que ela deu uma aula assim, sobre tudo isso que acontece há muito tempo, né, dentro desse âmbito. Eu gosto muito, e eu percebi isso, principalmente na fala da Jaqueline, o uso dos plurais. Né? Ou seja, nós temos cristianismos, dentro desses cristianismos, nós temos protestantismos,
Dentro dos protestantismos, nós temos várias outras. Então, nós temos pentecostalismos e neopentecostalismos distintos no Brasil. Isso é muito curioso, porque não é. É muito fácil a gente falar assim, o neopentecostal, ou pentecostal, ou o tradicional. Né? Isso é todo um conjunto de fatores que vão, com o tempo, por isso que essa migração, uma hora está aqui, outra hora está ali, tem questões que, num momento, surgem, uma pauta surge, por exemplo, a questão da pauta moral, né, que é uma pauta que sempre teve ali nos bastidores e agora talvez seja uma das mais importantes dentro desses segmentos. Né? Mas, por exemplo, vamos fazer essa distinção entre as igrejas históricas e assim, fazendo muito a grosso modo, porque se a gente for detalhar cada coisa aqui, a gente vai ficar um dia inteiro aqui. Mas, por exemplo, você tem as religiões, o protestantismo, primeiro chega o protestantismo no Brasil, que a gente chama de protestantismo de migração, protestantismo que ele vem junto, a pessoa já vem com a fé dela, mantém a fé dela, mas não tem uma questão de evangelizar. Principalmente luteranos e anglicanos, que chegam no Brasil no final do século XIX e ficam na deles. Então, você tem uma comunidade luterana, por exemplo, no sul do país, você tem uma comunidade anglicana forte no sudeste e no nordeste, em alguns lugares, e esse pessoal continua com a sua religião tranquilamente, fazendo os seus cultos, inclusive nas línguas originais. Né? Os cultos em alemão, os cultos em inglês, até pouco tempo isso acontecia. Aliás, em algumas igrejas acontece até hoje. Né? Tem igreja anglicana que tem culto em inglês até hoje. E o curioso disso é que eles não estão muito aí para a evangelização. No final do século XIX, vem para o Brasil com uma força total, né? Meados do século XIX, final do século XIX, o protestantismo de missão. Né? Então, igrejas batistas e presbiterianas, principalmente, vêm com tudo para evangelizar. E a pauta deles é uma pauta anticatólica, né? E com alguns aspectos moralistas, né? Porque eles querem se distinguir dos católicos. Então, tem uma tradição muito forte aí de fazer o que o católico não fazia ou não fazer o que o católico faz. E é curioso, por exemplo, você tem uma leva evangélica que, por exemplo, prega que fumar é cigarro, fumar é pecado, mas elas são sustentadas pelos plantadores de fumo, né, do cinturão da Bíblia dos Estados Unidos. Então, as missões são sustentadas pelos plantadores de fumo e condenam o fumar. Né? Eles são escravagistas. Né? Então, a igreja evangélica que chega no Brasil de missão, ela é racista na sua raiz. Né? Então, isso é muito importante para a gente entender a demonização das religiões africanas, né, de matriz africana. Por que eu falo isso? Porque quando a gente, hoje, agora já pulando aqui muito, mas para voltar nisso depois, a gente fala muito hoje do pentecostalismo, principalmente do neopentecostalismo, como racista, como demonizam as religiões de matriz africana, como se isso fosse uma invenção do neopentecostalismo, por exemplo. Não é. Isso sempre esteve presente nas religiões tradicionais. Então, a Igreja Batista é racista no Brasil, a Igreja presbiteriana é racista no Brasil. A Igreja Presbiteriana, por exemplo, ano passado, em 2019, estava discutindo se mulher pode ou não pregar. E, por incrível que pareça, prevaleceu que a mulher não pode pregar. Isso em 2019. Então, a gente não está falando de neopentecostalismo, a gente está falando de uma igreja histórica. Eu costumo dizer isso porque eu acho que a gente bate muito nos pentecostais e neopentecostais, achando que, não, batistas, presbiterianos, metodistas, essa turma é muito boa, essa turma sempre, essa turma é turma racional. Não, essa turma sempre foi assim. O neopentecostalismo é talvez o braço mais louco, né? O braço que não tem filtro, né? E fala tudo aquilo que foi falado nos bastidores durante esse tempo todo. Aí você tem, no início do século XX, o surgimento da Assembleia de Deus no Brasil, em 1910,
em Belém do Pará, saindo de uma igreja batista, e aí começa o movimento pentecostal no Brasil. O movimento pentecostal, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu olho com muita simpatia o movimento pentecostal, apesar de não ser pentecostal. Porque o movimento pentecostal ele tem um traço muito mais popular. Né? Por exemplo, como ele não prezava muito pela questão acadêmica dos seus líderes, o que por um lado é bom, por outro é ruim, mas vamos lá, ele tem muito a questão do pastor leigo. Né? Então, se o cara demonstrava o seu talento, se ele demonstrava o seu dom, e se demonstrava o carisma dentro da igreja, ele era logo alçado ao pastoreio. E aí acontecia dessa explosão pentecostal, e principalmente nas comunidades menos favorecidas, porque essas igrejas conservadoras, elas são elitistas. Né? Elas têm uma coisa elitista. Você vai nos grandes templos batistas e presbiterianos nas capitais, são catedrais. Né? Você vai na primeira igreja batista aqui do Rio de Janeiro, né? É uma construção monumental. Né? Você vai em algumas igrejas presbiterianas, tem todo aquele cuidado, né? Arquitetônico. Então, tudo isso é muito bem elaborado por essas igrejas que são elitistas. Então, o pentecostalismo rompe com isso. Na década de 70, surge, então, o neopentecostalismo, que é interessante a gente parar para pensar que ele não nasce direto do pentecostalismo, ele tem influências diversas aí. Né? Então, você tem o R.R. Soares, você tem essa galera que começa ali o movimento da Igreja de Nova Vida, que sai de igreja batista, que sai de igreja presbiteriana, que o pessoal vai rompendo com a igreja metodista e vai fazendo um movimento que já tem um outro projeto, que é diferente do pentecostalismo. O pentecostalismo é uma religião popular para o povo, e o neopentecostalismo é uma religião popular, mas de ascensão. Ela é uma religião de consumo. Então, a gente tem agora um fenômeno desde a década de 70, que é a religião de consumo. E isso talvez faça diferença, e faz muita diferença, por exemplo, quando a gente pensa, estava vendo a Jaqueline falando aqui, né, do grande número de mulheres na igreja pentecostal e na igreja neopentecostal. Mas há uma diferença, não sei se... Provavelmente a Jaqueline deve falar melhor do que eu sobre isso, bem melhor do que eu, que, por exemplo, numa igreja universal, você não tem, por exemplo, o sentimento de pertença como você tem numa igreja pentecostal. Na igreja pentecostal você tem os grupos de mulheres, você tem os grupos de atividades, você tem... Numa igreja universal, você tem, por exemplo, 10.000 pessoas, você tem 10.000 indivíduos ali. Por mais que eles tenham um ou outro façam amizades ali, é uma religião de consumo. Eu vou ali para consumir, eu vou ali para atingir o meu objetivo, que pode ser uma ascensão, pode ser uma ascensão social, pode ser isso tudo. Então, essas diferenças e a explosão do neopentecostalismo como uma religião de consumo, e uma outra coisa que é importante falar, é que o neopentecostalismo ele rompe com a ideia de igreja. Ele é mais do que uma igreja, ele é um movimento. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, você tem uma igreja universal, que é uma igreja neopentecostal. Mas o neopentecostalismo, como movimento, ele entra em algumas igrejas, por exemplo, tradicionais. Você tem igrejas batistas, de tradição batista, mas que funcionam como igrejas neopentecostais. Você tem igrejas metodistas, que são tradicionalmente ali entre uma igreja histórica e uma igreja pentecostal, com a coisa do John Wesley, mas você tem um movimento neopentecostal que entra e faz essa igreja, ou a gente adere a esse movimento neopentecostal, porque isso está tirando da gente os fiéis, ou a gente perde os fiéis para o neopentecostalismo. Então, uma religião de consumo é o que faz essa migração ser muito corrente. Né? Então, parece que isso... E aí a gente tem vários recortes. Porque você tem o capitalismo, que sempre esteve na base do protestantismo. Né? O protestantismo e o capitalismo sempre andaram muito juntos. E aí, quando você tem essa explosão da religião de consumo, você tem esse capitalismo levado ao extremo. E você tem também a projeção, a
a coisa do individualismo do protestantismo levado também às últimas consequências. É por isso que é fácil entre aspas, você entender por que o evangélico adere com facilidade ao projeto de Bolsonaro, porque o projeto Bolsonaro não é um projeto de sociedade, é um projeto de indivíduo. É um projeto que eu quero, por exemplo, eu quero a minha arma, eu quero o meu bem, eu quero a minha coisa. E dane-se a sociedade, eu quero andar sem máscara. Eu quero... Dane-se se está tendo uma pandemia, eu quero o meu direito. Então, essa coisa do meu direito, de não ter o senso de comunidade, ele é fruto desse protestantismo levado ao extremo. Então, o neopentecostalismo ele pega todas essas características e leva às últimas consequências. Então, é um capitalismo levado às últimas consequências. Eu vou ali porque eu quero ser abençoado financeiramente, eu quero... Tanto que os testemunhos... Tem uma diferença dos testemunhos da década de 80 nas igrejas pentecostais e o testemunho das igrejas neopentecostais hoje. O testemunho das igrejas na década de 80 é: eu era um traficante, não sou mais. Eu era um cara violento, não sou mais. Eu fazia essas coisas, hoje eu não faço mais. O testemunho de hoje, não. Eu era pobre, ferrado da vida, eu estava mal, entrei para a igreja, agora eu sou um empresário, agora eu tenho carro, eu tenho lancha, eu tenho 2, 3 casas. Então, isso tudo favorece essa lógica de mercado e essa lógica individualista do governo Bolsonaro. Isso eu já falei demais aqui, mas tem um monte de coisa, porque é tanta coisa atravessada, gente, é muita coisa atravessada nisso aí. Não, são muitas coisas, e assim, eu vou fazendo uma aula aqui com vocês, né? E aí, José, eu acho que você coloca a questão da relação entre o protestantismo e o capitalismo. Por outro lado, a gente também tem que lembrar que o protestantismo nasce do interior da própria Igreja Católica, né? E essas distinções e essas divisões, elas se dão também ao longo do tempo. Na Igreja Católica, você também tem a divisão de um extremo a outro do que é a teologia da libertação e do que é o movimento carismático, né? Que também é marcado por essa oposição entre o sujeito que vai à igreja procurar o conforto pessoal, que está ali nesse movimento carismático, né? Então, que funciona muito mais essa relação dessa conversa do sujeito com Deus para a busca de um conforto pessoal, em oposição à teologia da libertação, que está pensando na construção comunitária e na ideia de religiosidade, a partir, pensando etimologicamente na palavra, da religação, né? Que você constrói a ligação com Deus a partir da ligação com os outros, né? Então, também é essa oposição no interior da própria Igreja Católica, que não dá para a gente esquecer do passado da Inquisição e nem nada disso, que se constrói também em oposição a uma ideia comunitária de religião que talvez, né, estivesse presente lá na cristandade primitiva. Eu acho que, de fato, são muitos atravessamentos, o que mostra para a gente, a partir da fala de vocês, a necessidade de nós colocarmos, como José disse, os plurais, buscarmos o tempo inteiro fugir das grandes generalizações, porque isso só nos afasta do entendimento e da proximidade com as pessoas. E aí eu queria, assim, a gente já está... Falta 10 minutos aqui para a gente terminar a nossa conversa, passa muito depressa. Eu vou aproveitar esse finalzinho para colocar para vocês uma questão que diz respeito especificamente à minha área, né, como arquiteta e urbanista, pensar a questão do território, dos bairros, a presença da igreja no cotidiano das pessoas. E aí, então, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre essa relação da presença da igreja nesse cotidiano da vida das pessoas e na possibilidade de explorar essa relação, de se aprofundar nessa relação como uma possibilidade de construção de libertação, de emancipação dessas pessoas, não é? Como é que a gente pode pensar nesse sentido e trazer elementos para um horizonte de construção democrática que não exclua as religiões, mas que pense na convivência comum entre elas, né? Então, vou passar ali para a Jaqueline falar um pouco sobre isso e já
junto com isso, fazer uma formalização final e depois para o José. Está sem microfone, Jaqueline. Eu sempre faço isso, eu sempre desligo e esqueço de ligar. Obrigada por essa questão, né? Super importante. Enfim, eu me sinto super contemplada pelas questões, pelas coisas pontuadas, né, pelo Zé. Acho que em relação a isso que você falou, né, para a gente pensar um pouco a dimensão do território e como é que também essas questões religiosas são questões que se configuram dentro de uma linguagem, né, e consequentemente também produzem políticas de urbanização e de territorialização. Acho que é importante a gente olhar, principalmente, né, eu acho que pentecostalismo e neo, que aparecem mais, mas que não são necessariamente as grandes responsáveis por todo esse contexto, né? Porque, como o Zé mesmo colocou, a gente tem aí um protestantismo histórico extremamente racista, né? Liberal, né? Que vem para o Brasil com toda uma política de expansão econômica e, consequentemente, de distanciamentos e de segregação social de uma parte da população. Eu acho que é fundamental a gente pensar que, principalmente, né, pentecostalismo e neopentecostalismo como respostas pós-coloniais, né? O que eu estou tentando dizer com isso, né? Primeiro, pentecostalismo e neopentecostalismo são denominações religiosas que emergem nos rincões, né, nas margens, onde de alguma maneira a Igreja Católica não fez questão de se constituir como equipamento e onde, consequentemente, as igrejas protestantes históricas e o protestantismo de missão, por conta dessa relação de disputa do público com a Igreja Católica, também não fez muito questão de ocupar. Então, essas pequenas igrejinhas que emergem nas garagens, que emergem dessas lideranças locais, elas se configuram de alguma maneira como os primeiros equipamentos urbanos de várias das regiões que a gente tem no país, em cidades com históricos, né, urbanos distintos, como é o caso de São Paulo e como é o caso do Rio de Janeiro, né? Tem uma outra dimensão aí que é importante nesse sentido, que é esse reconhecimento que o Estado estabelece as religiões, algumas, né, claro, que é o reconhecimento dentro do Código Civil como associação civil. Isso permite com que igrejas tenham CNPJ. Esse processo constrói uma questão importante, porque em várias localidades, em vários territórios entendidos como margens dentro dos nossos processos de urbanização, é a formalização de CNPJ de uma primeira igrejinha que vai garantir que outros equipamentos públicos venham para esse território. Uma primeira escola, que muitas vezes funciona como uma creche ou nas próprias dependências da igreja, um centro comunitário, um posto de saúde, o asfalto. Então, tem um conjunto de equipamentos urbanos que se constituem dentro de uma linguagem de relação com a constituição de associações civis, o que faz que, consequentemente, essa configuração pentecostal e neopentecostal de se constituir nesses espaços entendidos como margens no nosso processo de urbanização, como espaços fundamentais realmente de equipamentos urbanos. Essas igrejas, elas passam a ser entendidas como equipamentos urbanos e como equipamentos que constituem para aquela população que é entendida por essa dimensão de margem como uma tecnologia humanizadora dessa população. É uma população majoritariamente negra, né, e que tem também a identidade de gênero, né, que se reconhece na maioria das vezes como mulheres e mulheres cisgênero, e que de alguma maneira encontra então
nessa relação e nesse desenho que as igrejas passam a ter reconhecidas como associação civil, uma possibilidade humanizadora do seu próprio território de habitação, né, que mesmo que tenha começado como uma ocupação, de alguma maneira vai ganhando o reconhecimento, né, pelo Estado como um espaço de residência e de vivência, exatamente pelo tipo de possibilidade que a existência de igrejas permitem que esses territórios passem a ter em relação ao Estado, porque elas estão ali. Então, é importante a gente entender como esses pertencimentos religiosos, eles se configuram dentro da nossa conjuntura política, e por causa, né, de uma série de questões históricos sociais e de uma conjuntura colonial que a gente vivencia, e de todas as desigualdades que essa experiência colonial supõe, como uma tecnologia humanizadora desses corpos, que são corpos historicamente colocados à margem de todos os nossos processos políticos, educacionais e econômicos. E aí eu acho que tem uma questão fundamental, né, para eu fechar e passar a palavra para o Zé, porque senão eu vou me empolgar demais e me estender demais, que é o modo como essa tecnologia humanizadora é uma tecnologia que dialoga com uma série de supostos neoliberais. E eu nem estou necessariamente fechando a noção de neoliberalismo como uma noção exclusivamente econômica, mas o neoliberalismo quase que como uma gramática e uma linguagem que vai configurar posturas políticas, posturas humanitárias, políticas públicas e, consequentemente, um conjunto de relações, né? Um efeito importante que essa dinâmica neoliberal produz é exatamente esse entendimento, né, de que o Estado deve ser diminuído, porque o Estado é um peso, e que, consequentemente, as pessoas, de alguma maneira, precisam depender de suas próprias ações, né? Essas pessoas que estariam à margem desse processo passam, então, a encontrar nas igrejas uma aliança para sobreviver a esse contexto pós-colonial hostil e a essa impossibilidade de se constituir alianças e coletividades, né? Então, eu acho que tem toda uma linguagem teológica, apocalíptica, de um contexto de guerra, de um contexto de que, de alguma maneira, você não pode confiar em ninguém, que está muito relacionada a todo esse contexto pós-colonial e a essa desumanização, né, de um território constituído por uma, enfim, né, por uma concepção específica e racializadora de uma ideia de branquitude e, consequentemente, de uma série de sujeitos com outras corporeidades que não vão se encaixar nesse perfil étnico-racial, que não vão se encaixar nesse perfil de classe e que vão sendo empurrados para as margens. Essas configurações religiosas, então, elas são configurações que, de alguma maneira, permitem com que essa população encontre, mesmo que em alguns momentos tortamente, o reconhecimento de sua humanidade. E eu acho que é super importante a gente entender isso. E é isso, gente. Obrigada. Desculpa que eu me empolguei. Imagina, que empolgação maravilhosa. Nossa, Jaqueline, tem muita coisa que está diretamente relacionada com vários elementos que eu estou pensando, né? Eu também penso ali a história da América Latina e da habitação na América Latina a partir desses elementos dos estudos ditos decoloniais, né? E, ao mesmo tempo, uma revisão, uma entrada crítica dessas referências, porque também pensando em que medida que essas referências decoloniais e pós-coloniais são elas também permeadas por esse racionalismo liberal, né? Então, eu vejo aí vários elementos de diálogo que a gente pode continuar travando aí por outros momentos.
José, também queria que você falasse um pouco sobre essa questão da relação do cotidiano, né, nos territórios, da presença das igrejas, e como isso constitui um desafio e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de nossa inserção enquanto trabalho ativo, né, enquanto militância, para a gente construir aí uma conformação que coloque como horizonte uma dimensão comunitária da vida. Mais uma vez, eu já me senti muito contemplado pelo que a Jaqueline falou, né, para variar. E é interessante a gente perceber esses lugares, essas comunidades, como espaços de resistência. Né? Eu costumo dizer que a salvação, ou seja, a saída para esse movimento que a gente está da Igreja Evangélica Brasileira hoje, ela vai se dar pelo pentecostalismo de favela, né? Porque é lá que está a mulher negra. E eu concordo plenamente com todo mundo que diz e que a revolução vai ser feminina e negra. E é nesses espaços que essas mulheres têm lugar de fala, é nesses espaços que essas mulheres têm a sua dignidade respeitada, né? Essas mulheres, muitas vezes, eu estou aqui com uma imagem na cabeça, que é um vídeo que circulou bastante, eu até postei nas minhas redes também, da pastora Kátia, né? Uma pastora da Vila Sapo, acho que é isso aqui, em Duque de Caxias, no Rio. E ela está falando sobre aquela questão do menino, do Miguel, né? que deixa a patroa, deixa, né, a criança sair e morre, tem toda aquela tragédia, e ela fala assim: eu trabalhei com isso, eu fui a empregada doméstica. Então, essa mulher, naquela comunidade, ela tem a sua dignidade restaurada, ela tem essa voz, ela tem esse lugar de inserção, como a Jaqueline falou, ali ela tem essa potência. Então, eu acho que a saída está por essa territorialidade, porque essa turma está onde a gente não chegou, nem a esquerda, nem os conservadores, os tradicionais, essa coisa toda, porque são essas igrejas que facilitam, como a Jaqueline muito bem falou. É talvez o primeiro CNPJ da comunidade. É ali que começam os espaços de empoderamento. Então, eu acho que é ali que se darão esses espaços de revolução também. Então, eu acredito muito nessa inserção e nessa disputa dessa narrativa junto a essa turma. Essa turma não é essencialmente bolsonarista. Isso a gente tem que deixar isso bem claro, deixar isso bem nítido, porque não dá para entregar tudo isso nas mãos do bolsonarismo e não disputar essas narrativas. Essas pessoas podem sim estar do nosso lado. A gente tem que ter discernimento, conhecimento e empatia para chegar, dialogar e principalmente, ouvir essas pessoas. Acho que uma falha nossa da esquerda como um todo é que a gente chega nesses lugares com as respostas prontas, sem nem ter ouvido as perguntas que são feitas. A gente já chega lá com um pacote completo, com as nossas análises todas feitas, né? com toda a pesquisa já elaborada, a gente já pesquisou tudo, a gente já fez tudo, e toda essa pesquisa geralmente é feita por gente branca, homem, cis, nos seus gabinetes cheios de ar-condicionado. E aí chega lá com tudo pronto. Dizer assim: a gente veio aqui porque vocês precisam disso, vocês precisam daquilo, vocês precisam disso. A gente não ouve essas pessoas. A gente teria que sentar primeiro, chegar lá e falar assim: gente, o que a gente pode fazer? O que vocês querem? Porque esse pessoal tem voz, esse pessoal tem vez, esse pessoal tem sentido de vida. A gente não ouve. A gente não ouve essas pessoas. Acho que essa é uma grande falha. E se a gente parar para ouvir essas pessoas, a gente vai ver que de lá pode vir a tão sonhada revolução. Maravilha, José. Jaqueline, José, eu vi esse vídeo que você fez rodar aí da pastora Carla.
e isso também veio diretamente criei uma relação direta com questões que eu estou pensando para a gente aprofundar nesse debate da renda básica, que virou uma pauta, inclusive dos liberais, né, em que eu estou buscando aí discutir com algumas alunas minhas em relação à questão dos territórios, como é que a renda básica ela tem que ser pensada na ampliação da ação do Estado e não na sua diminuição, e mais, como é que ela tem que ser pensada num reconhecimento e numa possibilidade de ampliação da reprodução e da vida das mulheres, e de como que você pode pensar a partir disso dinâmicas de economia popular que envolvam essas mulheres e que, portanto, também tem uma relação direta com essa ideia do CNPJ que a Jaqueline está falando, ou seja, como é que você pensa, quase que num esquema de engenharia reversa, uma dimensão que pode transformar essa ideia individual que marca a racionalidade liberal para que a gente inverta as lógicas e construa a partir delas um horizonte de uma divisão comunitária da vida, de uma construção do que a gente pode chamar ali de um humanismo radical, né, no sentido do pensamento que vem desde a teologia da libertação, mas que também envolve outros debates, né, e que também atravessam algumas denominações, inclusive algumas denominações evangélicas, como a gente está vendo aqui. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, dizer para vocês que, para mim, foi um aprendizado gigantesco, e já deixar de antemão o convite para que a gente retorne em outro momento, porque eu acho que tem várias outras questões que ficaram em aberto, vocês colocam aí muitas possibilidades da gente discutir esse assunto, de engrandecer o nosso conhecimento sobre isso. José, ao contrário do que você disse sobre a questão das pesquisas dos homens brancos no ar-condicionado, na minha leitura, a gente não tem pesquisa sobre esse mundo. A gente tem pouca pesquisa sobre esse mundo, o que a gente tem é muita teoria e pouca base empírica de conhecimento real do que são os cotidianos, do que são as organizações territoriais relacionadas a essa questão da religiosidade. Então, eu acho que também fica ali o desafio para que, inclusive, no âmbito da academia, né, aqui eu estou chamando a Jaqueline também para essa questão, e eu acho que essa proposta desse programa, que é exatamente construir uma relação entre o pensamento na academia e a militância, né? Então, como é que a gente coloca dentro da academia, também no sentido de inverter as lógicas, o que são essas experiências, né? E trazer para dentro das pesquisas científicas e universitárias a potência dessas experiências. Então, eu queria, de novo, agradecer muitíssimo e deixar aí o convite para que a gente se encontre em outra oportunidade. Muito obrigada, gente. Se quiserem falar, dá um... Eu quero agradecer demais, né? O prazer enorme estar com vocês, Zé, com você também, Nilce, e fico super à disposição para a gente pensar segundo, terceiros, porque realmente eu acho que o que é fundamental para a gente pensar é que quando a gente está falando de religião, a gente não está falando de religião. No Brasil é assim que funciona. Então, eu acho que é importante a gente considerar isso. Obrigada mesmo. Também isso, também agradeço, e foi um prazer conhecer a Jaqueline, que depois eu vi que também eu já conhecia, já tinha visto algumas coisas aqui da Jaqueline, a gente tem trocentos amigos em comum aqui nas redes sociais. Um prazer conversar com você também, e estou à disposição a hora que quiser. Estamos aí para a luta. Muito obrigada, queridos. Tá.